Muito boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus invada os nossos corações, as nossas mentes. Que tragam a paz, a serenidade, o equilíbrio físico, mental e emocional. Principalmente nesses momentos difíceis, nesses momentos tão conturbados, tão diferentes na nossa realidade. Então que a paz de Jesus possa estar sempre dentro das nossas mentes, principalmente dentro dos nossos corações, para fazermos aquilo que devemos fazer e assim evoluirmos e cumprir com o objetivo dessa encarnação, que é a nossa evolução. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Antes da gente entrar realmente nesse assunto, no capítulo 23 é o capítulo que fala sobre a moral estranha. São algumas passagens um tanto quanto diferentes, né, aos olhos das pessoas, em se tratando de quem disse que foi Jesus Cristo. E ele diz nessa primeiro item, né, no item 7 do Evangelho, no capítulo 23, ele fala: E a outro disse Jesus: Segue-me. E ele disse: Senhor, permite-me que eu primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Poderia até parecer um pouco de falta de caridade, uma falta, né, de humildade, uma falta de sentimento. A pessoa tinha acabado de perder o pai, e Jesus fala: Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Que aí depois vai e siga e vai divulgar a palavra de Deus. Parece um pouco estranho, mas falando nisso, entrando numa introdução aqui, lá no livro Fonte Viva, no capítulo número 30, ele diz assim: educa. Né? E ela diz assim, que Deus está em nós, o quanto nós estamos em Deus. E que para a luz divina que se destacar no meio da nossa treva, que a gente comece no caminho empedrado da nossa evolução, começar a nos educar, a nos desenvolver o nosso intelecto, para que aí a gente possa nos moralizar e chegar na angelitude, que assim diz a nossa evolução, que Deus nos promete. E ele diz assim: educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Muitas vezes, pela situação, né, de a gente não entender as palavras do Cristo, possa até parecer que seja uma insensatez do Cristo falar aquilo. Mas, se você olhar numa forma mais profunda, se a gente começar a estudar, a interpretar o que realmente Cristo quis dizer, né, desenvolvendo o nosso intelecto para chegar na nossa moralização e assim atingir o objetivo que é a angelitude, que a gente possa começar a estudar mais para entender melhor as palavras do Cristo. Cristo quis dizer com essas palavras: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Ele diz bem assim, que o corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertencem, que ele trocou em vida, que transformou aquilo em relíquias. Ou seja, quando Jesus fala para deixar que os mortos enterrem seus mortos, é só o corpo físico. O espírito já não está mais ali. E o espírito está feliz, o espírito está bem por estar se livrando do corpo físico, que é né, ali um claustro para aquelas pessoas, para todos nós encarnados. Né? Então que a gente possa pensar nessa seguinte situação, que nós estamos libertando, nós estamos liberando aquele espírito de uma forma mais grosseira de vida, que é a nossa encarnação. Mas entender que a verdadeira vida é do lado de lá. Aqui estamos passando apenas por uma fase. Estamos passando aqui apenas por um momento. É um momento transitório da nossa existência. Então que a gente possa entender isso e entender que a vida realmente está do lado de lá. Que a vida real é a vida espiritual. A liberdade do espírito, né, é uma coisa assim que faz com que a gente pense duas vezes antes de chorar pelos nossos mortos,
a gente ficar feliz pelos nossos mortos, sim ter saudades, mas pensar, né, que a gente está libertando um espírito, está libertando um ente querido desse mundo de provas e expiações. Que nos toca é o nosso sentimento de saudade e também o nosso apego. Jesus, quando veio aqui para a Terra, ele veio ensinar três coisas: amor, caridade e desapego. Muitas vezes a gente sente essa falta dos nossos entes queridos, a gente muitas vezes se até martiriza, entra em depressão, ou assim, né? A gente fica muito triste, e é normal ficar muito triste, mas que se a gente tiver realmente a fé e confiança na vida futura, como diz lá no Evangelho 6 do Jugo Leve, no capítulo 6, né? Muitas vezes o que nos atrapalha esse entendimento é o apego que nós temos. Então que a gente possa se libertar desse apego, como Jesus ensinou, né? Amor, caridade e desapego. Pensar em amor, pensar na caridade que nós estamos fazendo para com esses irmãos, fazendo orações, fazendo um monte de... a gente pode pensar luz para essas pessoas, para esses entes queridos, mas que a gente não fique apegado a eles, porque senão a gente sofre aqui e eles sofrem lá. Quanto aos mortos, quanto aos desencarnados, eles estão voltando, eles completaram a missão aqui, né? Eles completaram o que eles vieram fazer, porque todos nós viemos com missão. Muitas vezes a gente pensa, só espíritos de uma grande, né, envergadura moral é que vem com missão, mas todos nós aqui estamos com missão, e quem desencarna, e todos iremos desencarnar, isso é a única certeza que nós temos nessa vida. Quando a gente desencarna, a gente completou essa missão, e temos que estar satisfeitos e gratos por essa passagem, por mais essa passagem na nossa escada da evolução, que nós estamos subindo a escada, nós estamos galgando a escada da evolução, e isso foi mais um degrau que a gente completou, e a gente vai voltar para o plano espiritual, aprender, nos aperfeiçoar, e vamos voltar a encarnar aqui novamente, e vamos desencarnar, e vamos encarnar, vamos desencarnar, e vamos encarnar. Eu costumo falar que há duas grandes portas, uma chamada nascimento e a outra chamada desencarne. A gente adentra essa vida pela porta do nascimento, e vamos vivendo, convivendo, aprendendo, nos melhorando, até passarmos pela porta do desencarne. Voltamos para o plano espiritual e completamos todo esse ciclo várias vezes, até não mais precisar desse corpo físico para evoluirmos, né? Quando nós não precisarmos mais encarnar para poder evoluir, quando nós ficarmos apenas no plano espiritual, que é a verdadeira vida. Muitas vezes, eu quero ler só um trechinho lá do capítulo 6, que ele diz... O Cristo Consolador. Ele diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Ele coloca aqui, que todas as decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, tá, encontram sua consolação na fé no futuro. Como está a nossa fé no futuro? A gente é espírita, a gente fala pra caramba, mas a gente acredita realmente naquilo que a gente está falando? Nós precisamos acreditar, precisamos ter fé, precisamos sentir realmente aquela confiança que tanto a gente fala de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a si mesmo e acreditar em Deus, acreditar em você, acreditar em Jesus, acreditar que tudo isso está num grande plano. Acreditar que nós vamos encontrar os nossos entes queridos depois. Aqui é só uma passagem. Nós temos a nossa família espiritual, que quando a gente desencarnar, nós vamos nos encontrar do outro lado e daremos grandes abraços. Nós nos encontraremos e seremos grandemente felizes. E essa consolação que Jesus nos fala, essa consolação que Jesus tanto nos promete, está realmente associado à nossa fé, ao acreditar. Eu vejo muitas pessoas passando pela vida sem acreditar nem nelas mesmas. Como que a gente consegue passar pela vida sem acreditar em nada, sem acreditar no porvir? Isso não
não consigam ser sanadas por conta da nossa fé. Porque a fé é uma luz, é um sol que reúne dentro de um foco ardente, dentro de nós, muita energia. Energia para vivermos essa vida, energia para conduzir essa encarnação de uma maneira mais leve, mais tranquila, mais em paz. Paz, termos uma consciência tranquila. Isso vem da fé, isso vem da luz que acende o nosso coração. Uma coisa que a gente precisa entender bem também, a psicanálise nos explica, o que é saudade, o que é o sentimento de falta. Saudade, por exemplo, assim, você sente lembra da sua infância? Aquela situação gostosa, boa que você passava na sua infância, que você lembra daquilo, com aquela nostalgia gostosa, isso é saudade. Sentir falta. Sentir falta é quando você sente aquela dor dentro de nós, aquela dor que parece que vai dilacerar o coração, porque você sente falta de coisas e de pessoas. Né? Os mais apegados à matéria sentem falta de muitas coisas. Nós, um pouco mais espiritualizados, a gente pode sentir falta de pessoas. E esse sentir falta, conforme o tempo vai passando, esse sentir falta vai se transformando em saudade, aquela coisa boa. Eu tenho uma experiência, eu tenho um grande exemplo de vida, né? Um exemplo de homem na minha vida, que foi meu avô. E eu sinto saudades. Eu sinto saudades do caminhar dele. Eu sinto saudades até daquele cantarolava, aquelas musiquinhas. Eu sinto saudades das máquinas, porque ele era marceneiro, quando ele ligava as máquinas. Eu sinto saudade porque eu trago uma lembrança boa. Lógico que quando ele se foi, sim, veio aquela falta, veio aquele sentimento ruim, aquele sentimento aquele sentimento de perda, mas isso está ligado ao nosso apego, está ligado ao nosso apego, está ligado ao nosso egoísmo, está ligado ao nosso orgulho. E isso, no começo, dilacera a alma, mas depois vai passando o tempo cura tudo. O tempo faz com que esse sentimento de falta venha a saudade no lugar. E aí sim, aí é bem gostoso a gente lembrar de bons momentos. Às vezes até escorrer aquela lagriminha no canto do olho, faz parte da alegria do coração. Sentir falta é uma experiência que esmaga, muito mais do que saudade. E um ente querido que perdeu, por exemplo. Mas isso é momentâneo, de acordo com o apego que você tem. Lembra que a gente falou lá de você se instruir? O Espírito da Verdade falava, amai-vos e instruí-vos. Para que você instruir? Para que você tome melhores decisões. E a decisão boa que você tem quando você se instrui, quando você começa a conhecer o Espiritismo, é justamente deixar esse apego de lado. Né? Deixar esse sentimento egoísta e orgulhoso de lado e viver e vivenciar a paz. A paz, o espírito de consciência, a consciência tranquila. Então, quanto mais você se melhora o teu intelecto, mais você se moraliza. E quanto mais você se moraliza, menos apego você tem. Consequentemente, menos você sofre. Você vai passar por esse momento de falta mais rápido e chegar no momento da saudade, que aí sim, aí vale a pena. E todos nós sentimos saudades, né? A crença na vida futura com entendimento faz diminuir a falta. Porque você sabe que ele voltou para a vida real, porque você sabe que ele cumpriu a missão, você sabe que ele está liberto do corpo e que um dia nós vamos nos encontrar. E aí sim, nós formaremos novamente do outro lado a nossa família espiritual. Pessoas vêm e vão. A morte é a única certeza que nós temos. Encará-la com naturalidade faz parte, para nós não sofrermos, para nós não galgarmos depressões, angústias desnecessárias. As dores do martírio. Dores do crescimento fazem parte. Por exemplo, essa falta, quando você perde um ente querido logo no começo, é uma dor do crescimento. Mas daí você transformar isso numa angústia e numa depressão, aí você já está entrando numa dor de martírio, que isso não lhe pertence. Isso não lhe pertence. Conviver com a vida se faz necessário, assim também como conviver com a morte. Muitas vezes a morte ainda é um tabu, mas
morte é natural. Muitas vezes as pessoas pegam as crianças, não levam nos velórios, não levam nos enterros. Vamos poupar a criança disso. Poupar do quê? Nós temos que transformar, nós temos que mostrar para as crianças como é a vida, do jeito real, para que ela cresça já sabendo que aquilo é natural. Porque quanto mais você tolera a frustração, mais feliz você é. As pessoas, Freud já dizia, quanto menos você tolera a frustração, mais infeliz você é. E a frustração, a perda de pessoas queridas, faz parte da nossa vida, faz parte dos momentos difíceis, dos momentos de crescimento. Na família, quando parte um ente querido mais amado, né, sempre é uma dor, e isso é natural. Isso, Jesus falava, se você pegar e deixar fazer, lógico, todo o processo, todo aquele funeral, e depois você continuar o seu caminho, é a melhor coisa que você faz. Não se remoendo, não tendo aqueles pensamentos obcecados, porque é natural. É isso que Jesus quis dizer, que a morte é natural. A morte é uma passagem e que todos nós iremos experimentar. Estamos numa grande fila e vai chegar uma hora que vão chamar sua senha. Você tem uma senha e vai chamar a tua senha. E não adianta falar, eu sou espírita, sou um cara bonzinho, eu faço a caridade, né? Não adianta você falar isso. Ah, mas ele é tão mau e ele vive, os maus ficam e os bons vão. Não é bem assim. Todos temos a data de validade e todos iremos. Quando chamar a senha, chamou, vai. Saudades, ótimas. Saudades de entes, parentes, amigos, mestres. Alguns mestres que passaram pela minha vida, quando eles se foram, lógico que foi uma dor sofrida, mas o que eles nos deixou, o que eles deixaram para nós foi algo assim que ultrapassa qualquer sentimento de falta. E sim, aquela saudade boa, como a gente falou, né? Aqui nessa casa, eu tive um grande mestre, né, que partiu. E assim, no começo foi bem difícil, mas o que ele deixou para a gente, tudo aquilo que ele nos ensinou, que ele passou para a gente, acende dentro de nós essa luz, acende dentro de nós essa alegria, né? E é o que vale, é o que vale. O corpo foi, mas a presença dele sempre vai ser presente nas nossas mentes, sempre vai ser presente dentro dos nossos corações. Sempre com alegria, sempre com amor. Jesus vem ensinar amor, caridade, desapego. Amor, caridade, desapego. Por isso devemos aproveitar cada segundo. Cada segundo que nós temos, o agora, viver o agora. A gente fala, né? Hoje em dia nós vivemos num mundo, praticamente o mundo inteiro é ansioso, né? Um dos maiores medicamentos, a maior venda de medicamento de fluoxetina, né? Remédio para ansiedade. Só que, o que é a ansiedade? A ansiedade é o nosso excesso de futuro. A gente pensa muito lá na frente. A gente pensa muito, final de semana, agora não está podendo, né? Mas final de semana eu vou ter uma balada. Então você está na segunda-feira. E aí você vive a terça, a quarta, a quinta, pensando no final de semana. Você vive pensando ali. Então você esquece os seus dias. Você esquece de viver a sua semana para viver o final de semana. Aí passa a balada, rapidinho. 5 horinhas, 6 horinhas, passa a balada. E aí você já está pensando no domingo. Você ainda está se recuperando da balada. Você já está pensando na balada da outra semana. E assim você está perdendo os seus dias, vivendo um amanhã que pode ser que não chegue. E isso causa ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Outras pessoas vivem no passado, vivem apegadas, presas lá no passado. Isso causa depressão. Nós temos o hoje, nós só temos o agora. Chama presente, não chama? O hoje não chama presente? Presente de Deus para você. Presente de Deus para você. Então viva o seu hoje, convivendo com as pessoas, dando valor para elas, enquanto elas estão aqui, abraçando, beijando, falando o quanto elas são importantes para nós. Convivendo com todas essas pessoas maravilhosas que Deus são, mas
Tudo tem um plano. Tudo tem um plano. Tudo tem um desígnio divino. Então que a gente possa aproveitar esses dias, aproveitar o tempo que nós temos agora com os nossos entes, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos mestres e assim em diante. Devemos conviver sempre, né? Nós estamos aqui, a questão 768 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Como que a gente evolui? Se nós estamos aqui, como que a gente evolui? E os Espíritos respondem, é convivendo que você evolui, porque ninguém sabe, ninguém tem toda a verdade. Então, precisamos aprender a verdade com o outro, e assim o outro com o outro, e o outro com o outro, é convivendo. Sempre respeitando. Na 866, Kardec pergunta, então, se nós temos que conviver, qual é a regra, qual é a lei da convivência? E os Espíritos respondem, o respeito é a primeira lei. Respeitando cada um. Ah, mas ele é tão difícil. Ah, mas... A gente sempre acha que o outro é difícil. Eu não preciso concordar com o outro, mas eu preciso respeitar o outro. Sempre assim. E sempre na questão 909, essa eu acho uma das mais fantásticas, que Kardec pergunta, nós podemos nos melhorar a qualquer momento da vida? E os Espíritos respondem, sim. O que lhes faltam é vontade. E às vezes por mínimos esforços que você faça, você pode evoluir, dar um salto quântico na sua evolução, com pequenas mudanças de hábitos. Conviver com respeito, sempre pensando que você pode se melhorar, que você pode ser melhor. E sempre esse ser melhor com os parentes, com os entes queridos que estão ao seu redor. Para que depois, quando eles partam, a gente não fique com peso na consciência. Consciência, a voz de Deus dentro das nossas mentes. É aí que Deus fala conosco, é através da nossa consciência. Porque todos nós já criamos uma consciência, todos nós sabemos o que é certo e errado. Então Deus fala conosco através da consciência. E muitas vezes as pessoas não fazem aquilo que devem fazer no agora, se arrependem depois, e aí causam a consciência tranquila, a culpa, o remorso, e assim vem medos, angústias e tantas outras coisas. Conviver em paz, para viver em paz e partir em paz, tanto nós quanto os nossos entes queridos. Tem uma frase que eu gosto muito, tem um livro que eu gosto muito, que fala bastante sobre essa consciência tranquila, que são as cartas de Cristo. Né? São 9 cartas e são muito interessantes. Então, ele fala muito sobre consciência tranquila, sobre paz, sobre a alegria de viver, sobre confiança, sobre tudo aquilo que nós estamos falando aqui, sobre tudo aquilo que nós estamos comunicando aqui. Né? E tem um salmo, o Salmo 23, que a gente deve, que uma vez uma grande amiga, né, ela estava passando por alguns problemas e ela falou, pensa no Salmo 23, ora o Salmo 23, toda manhã, através da gratidão, você faz o ritual da gratidão e faz o Salmo 23. Você começa a se habituar com a questão, até por conta da frase forte que ele fala, mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Então, quando a gente fala isso, né, você já está colocando uma força dentro de você, né, e que você vai vencer todas as barreiras, inclusive a barreira do desencarne. Né? Tanto para você encarar quando chegar a sua hora, quanto você encarar a hora dos outros, das pessoas que estão ao seu redor. Encarar a morte como algo natural. Né? Que você tenha força, porque Deus está contigo, Deus está convosco. E lógico, o nosso mestre, ele vem trazer todos esses ensinamentos justamente para isso, para que a gente tenha essa consciência tranquila, para que a gente tenha paz de espírito, porque esse é o objetivo, né? A gente já está passando, já temos as dores do crescimento, então que a gente possa ter paz e busque sempre a felicidade. Busque sempre a felicidade. Momentos, problemas, todos nós temos problemas. Quem aqui não tem problema? Todos nós temos problemas. Mas como você encara os seus problemas é que faz toda a diferença. Aí que está a verdade de Cristo.
é você encarar a vida de uma maneira mais leve, mais branda, mais tranquila. Sempre assim. E aí, né? Nós estamos aí chegando, dia 2, né? Feriado, dia de finados, né? Tudo bem, tem Halloween, festa de Halloween, tudo bem, né? Tudo bem. Mas estamos chegando a finados, e o dia de finados é um dia que nós devemos orar bastante. Não só pelos que se foram, mas também pelos que estão aqui ao nosso lado ainda, né? E uma grande amiga uma vez falou: pense luz, sempre pense luz. Como assim? Como pensar luz? Imagina, por exemplo, você. Você não está muito bem, você está meio angustiado hoje. Pense luz. Pense, feche os seus olhos. Pense em você e que há uma grande luz descendo sobre você e essa luz pega no seu coração e espalha por todo o seu corpo. Comece a fazer isso, uns 5 minutinhos, como se fosse um mantra. Pense luz descendo, luz dentro de você, luz irradiando. Pense luz, você vai ver como melhora. E assim também pensar para os nossos, talvez não tão amigos assim, que estamos convivendo com aquelas pessoas difíceis, assim, pense luz para essas pessoas. E especialmente no dia 2, pense luz pelos nossos desencarnados. Pense luz para os nossos pais, avós, enfim, né? A gente deve ter perdido alguém. Se não perdeu, ótimo, mas um dia iremos perder, porque é lei natural. A pessoa fala, nossa, né? Está jogando praga. Não, não é isso, pelo amor de Deus. É uma lei natural, né? Então todos iremos. Então que a gente pense luz para os nossos desencarnados. Pense luz. Pense luz para aquele ente que se foi. Pense luz. E você vai ver que você está ajudando o nosso amigo que está lá e também nos ajudando, tirando esse peso, tirando esse tabu que é a morte. A morte não é ruim. A morte é recomeço. A morte é um novo ciclo que começa, que se inicia aqui ou lá. Então, morte faz parte. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Tenha carinho pelos seus mortos, mas não leve, não viva na cova junto com ele. Viva no céu com ele. Vive na luz com ele. Essa é a ideia do Cristo. Consciência tranquila, amor, caridade, desapego. Dia, então, de finados, pense luz. E vamos pensar luz. Luz para nós, luz para todo mundo. Então, que finalizemos hoje pensando justamente nisso. Pare um pouquinho agora o que você está fazendo e pense luz. Pense luz em você. Comece por você. Pense luz. Imagine uma luz descendo sobre a sua cabeça. E essa luz vai descendo, descendo, passando por todos os seus chakras. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, básico. Equilibrando todos os seus chakras. Que essa luz se irradie por todas as suas células, revigorando o seu ecossistema. Que essa luz brilhe dentro do seu coração, com muita paz, com muita alegria e com muito amor. Que Deus abençoe a todos, hoje e por todo sempre. Graças a Deus.